pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar então o nosso bate-papo aqui sobre ferramentas para otimização de resultados de empresas de segurança privada e de facilities. A gente falou na primeira parte, né? Falamos sobre análise de mercado, a gente falou sobre benchmark, satisfação dos clientes e os 10 M's, né? Para um autodiagnóstico das empresas. E a gente percorreu de maneira bem superficial alguns desses pontos. Falamos sobre indicadores, a importância deles, né? Falamos sobre missão, visão e valores, isso está bem estabelecido, o que é um pouquinho de cada uma. E agora a gente vai percorrer um pouquinho melhor alguns atributos, né? Então a gente tem aqui a primeira ferramenta como management, que é a gestão. Então, gestão, você tem que percorrer alguns pontos para você ter um autodiagnóstico da sua empresa. Você tem que olhar a tecnologia que você usa. Então, você quer uma gestão eficiente de Honda da sua empresa, mas você tem tecnologia. Como que você mede se o vigilante do contrato cumpriu 90% ou 10%, né? Então, a gente hoje, por exemplo, usa uma tecnologia do Find Me, que ajuda muito, e isso é muito transparente para o cliente, né? Ele pode entrar e olhar. Tem a questão de processos decisórios. Será que tudo é muito centralizado ou você empodera os seus liderados, né? Os gerentes, os coordenadores, os supervisores? Eles têm capacidade de decisão? Então, se não tem, precisa desenvolver. Por quê? Porque senão a sua empresa, ela... É normal as empresas terem comando e controle, né? É uma forma de liderar. Por meio do comando, falo o que é para fazer exatamente e controlo se foi feito. Só que quando a sua empresa atinge um número elevado de funcionários, de chamados, isso para a empresa de segurança privada e para a empresa de segurança eletrônica, você não consegue mais exercer o comando e controle sobre tudo. Você tem que ter indicadores bem definidos, fazer o acompanhamento desses indicadores para saber se está sendo entregue ou não e confiar a esse nível tático e operacional de que eles estão executando. Lógico que você não delargou, você delegou, você está acompanhando, você, dirigente, está acompanhando aquilo. Semanal ou mensalmente, mas não dá mais para você tomar todas as decisões. Muitas decisões que antes você tomava quando era uma empresa pequena, hoje quem toma são agora esses gestores, esse nível tático e operacional que toma a decisão. Por quê? Porque eles já sabem o que precisa ser entregue, já tem uma missão, visão e valores definidas, tem uma visão estratégica, tem os direcionadores estratégicos, tem os indicadores definidos, as metas a cumprir e sabe que vai prestar contas. Então, isso é uma construção, não é feito da noite para o dia, mas o processo decisório passa pelo processo de gestão, é um atributo importante a gestão, é uma ferramenta importante para que você tenha melhor resultado na sua empresa, tá? Então, as pessoas têm que ter capacidade de tomar decisões e acertadas, claro, né? Para isso precisa ter uma empresa bem definida e por as outras videoaulas que a gente falou, acho que ajuda bastante a entender sobre isso. Então aqui a gente passa pelo empoderamento da equipe, né? Aí aqui a gente passa de gestão operacional, gestão de logística, gestão de marketing. Marketing no sentido de marca, de converter em vendas, logística no sentido de entregar, não faltar uniforme, não faltar... vai implantar um contrato, tem que ter arma, tem que ter manta, tem que ter o carro, tem que ter posto definido para abastecer. E o operacional, indicadores, né, de gestão, de sobra, de excedente, turnover, absenteísmo. E eu diria aqui que falta ainda aqui gestão jurídica, financeira, tem as outras áreas. Aqui foi para exemplificar para vocês, em termos de atributo de gestão, o que você precisa permear e observar, tá bom? A gente tem também, como segundo atributo, a mão de obra. Você precisa saber o nível de capacitação operacional da gerência e da supervisão, porque senão não adianta você ser um bom gerente ou um bom supervisor ou um bom diretor se essas pessoas de baixo ou de cima não tiverem uma boa capacitação.
todo mundo tem que estar falando a mesma linguagem, compreendendo os objetivos, onde se quer chegar, sabendo o que cada um tem que entregar. Por mais que eles saibam o que tem que entregar, principalmente o nível de gerência e supervisão, eles têm que saber o como. E o como, aí é o grande desafio. Pô, como eu reduzo falta? O cara faltou. Não, você tem formas de trabalhar para reduzir falta, né? A gente tem um manual de boas práticas que contribui bastante. São 14 medidas. E eu garanto que reduz se implantar. Então precisa melhorar o nível de capacitação dessas pessoas. Tem que olhar a remuneração dessa mão de obra, né? Tem que olhar para o mercado, análise de mercado. Análise de mercado para olhar a remuneração, porque isso, a remuneração por si só não sustenta, mas ela é um fator motivacional importante. E também a satisfação, o clima organizacional. As pessoas precisam ser comunicadas adequadamente, as pessoas precisam ser comunicadas. Quando a gente fala comunicada adequadamente, ela tem que saber onde ela está errando, quando ela errou, por que ela errou. Tem gente que é líder e tem medo de falar, de dar bronca, de chamar atenção, mas também você tem que lembrar que você tem que pegar na mão e ajudar, instruir, desenvolver as pessoas. Então é importante saber como é que está o clima, né? Por um ente mais isento. É muito importante ter essa análise aí de mão de obra, tá? Clima organizacional. Quando a gente fala de máquinas, a gente está falando de equipamentos, sistemas. Como que você vai ter indicador, tudo isso, se você não tem um sistema de gestão empresarial? Pode ser um Excel, mas tem que ter. Tem que ter o controle, tem que ter o indicador, muito importante. Sistema, se é uma empresa maior, já pensar em automatizar processo por robô. Tem muita coisa hoje que dá para automatizar por robô. É investimento? Sim, mas com uma gestão eficiente, você consegue recursos para investimento, porque aí você vai otimizar o seu back-office. Você talvez use essas pessoas para um dispêndio mais operacional e não talvez administrativo, né? Então isso contribui bastante para os resultados da empresa. Equipamentos e sistemas, tá? Um ERP é muito importante. Até para precificação, para proposta comercial, controle de estoque, né? Tem muita coisa aí que contribui bastante. Marketing é bom para você também vender, né? Um marketing voltado para venda, mas para você fazer um acompanhamento após, ver a satisfação do cliente, né? Um NPS da vida, conhecer concorrentes. Então é importante aí a área de marketing. Materiais, a gente está falando aqui de suprimentos e fornecedores de qualidade, né, para sustentar a sua operação, sua empresa, de uniforme, de bota, de colete, de câmera, de software, do que for de servidor, do que for. Tem que ter, isso aqui é um outro M importante do autodiagnóstico da empresa, que a gente falou na primeira parte do vídeo. Parcerias de qualidade, estoque, especificação bem definidos, ter uma matriz tecnológica bem definida, ter um departamento de compras que saiba quais são os parceiros, um departamento comercial que entenda que quando a gente fala de material, a gente precisa registrar projeto para ter condição de competitividade diferenciada quando você prospecta o cliente. Então perceba que isso tudo percorre várias áreas, né? E tudo isso aqui é palpável, é treinável, é desenvolvido. A gente tem mentorias, consultorias, treinamentos que contribuem para o desenvolvimento de tudo isso que a gente está falando, tá? Meio ambiente, a gente está falando de um programa de energia, de águas, de insumos, de reciclagem. A gente sabe que hoje, grandes concorrências, você tem que ter ISO. Você tem que pensar numa ISO 9001, né? Tem que pensar numa ISO 14000, de parte de meio ambiente. E também para um dispêndio menor de despesas na sua empresa, passa pela redução de consumo de água, talvez para áreas comuns, né? Você ter ali cisternas, tem formas simples hoje de fazer isso. Você ter um programinha de reciclagem, tem uma das empresas que eu sou dirigente, que a gente institui um programa de reciclagem e a gente nessas reciclagens a gente capta esse recurso, pega esse recurso da reciclagem, vende e aí participa, né, de programas de destaques do mês para um ou outro contrato. Então é algo que acaba não saindo da empresa e você consegue
fazer utilizando de algo que vai ter na sua empresa, papel, vai ter plástico. Chama uma cooperativa, ela vai lá, retira, te dá um certificado. Você pode explorar isso em termos de marketing e gera uma receita para de repente no final do ano você dar um sorteio lá de Natal para algum funcionário, alguma coisa, né? Acaba motivando, passa lá por mão de obra que a gente falou, tá? É bem bacana e importante tratar sobre isso. Meio físico, muito importante a limpeza, sinalização, conforto, as instalações, não só para o cliente, mas também para os colaboradores. A gente lembra lá da pirâmide de Maslow. Então ela passa primeira é a parte de necessidades físicas ali, fisiológicas, né? Então tem que passar no autodiagnóstico que a gente cria esses 10 M's e cria pontuações para dizer onde está mais frágil, né? E com base nisso desdobra. É importante o meio físico para otimização dos seus resultados empresariais. A mensagem, que é a transparência e divulgação para clientes e colaboradores. Então hoje, pessoal, tem aplicativo, né, para comunicar. O colaborador está com uma dúvida sobre folha de pagamento, abrir um chamado no aplicativo, ter alguém que responda adequadamente. Criar, de repente, tem grupos de WhatsApp, mas tem que ter uma comunicação clara, transparente. Ninguém pode achar nada lá. Tem que ter certeza. Todo mundo tem que falar, não, para mim está claro onde vai chegar. Não, para mim está claro a minha meta. Para mim está claro o que aconteceu com o meu atestado. Para mim está claro o que eu tenho que fazer. E isso sempre ali, ó. Sempre massificando, falando, tratando sobre o tema, sobre o assunto. Tá? Importante, comunicação é fundamental. E disciplina na comunicação, né? Disciplina. Não pode fazer uma vez e esquecer, tem que ter disciplina. Método. Muitas empresas de segurança que eu já conheci não têm um processo definido. Eu vou repetir. Muitas empresas de segurança que eu conheço, seja de eletrônica ou de patrimonial, não tem um processo definido. E qual é a consequência disso? Se você perder um funcionário, pronto, ferrou tudo, né? Perdi o conhecimento? Não. O conhecimento tem que ser da empresa. Para isso, tem que ter um fluxo definido, um processo definido. Uma área de qualidade. Tem muita empresa ainda que não entende isso como importante, é extremamente importante. Porque a atividade de cada colaborador ela vai estar escrita e definida, de modo que se aquele colaborador for embora e outro sentar no lugar, ele vai demorar mais tempo para fazer, porque ele vai ter que ler e ir fazendo o passo a passo, mas vai sair a atividade. Isso é muito importante, isso economiza muita tomada de decisão para os gestores, tá? Então isso é extremamente importante, você ter um fluxo definido. Eu vendi, faço o quê? Né? Então tem gente que se perde. Quem que tem que tirar o contrato do sistema? E isso evita muito conflito interno, e isso evita também muita perda de conhecimento pela empresa. O conhecimento é da empresa. As pessoas agregam, sem dúvida nenhuma, fundamentais, mas o conhecimento maior tem que estar na empresa, não dependendo de uma ou duas ou 50 pessoas ou quem quer que seja, tá? Isso é importante. Fluxograma dos processos, então uma área de qualidade, alguém que escreva tudo isso é importante. E depois, alguém que audite isso. Aí o próprio gestor audita para saber se estão cumprindo ou não. Então criar normas. Norma não é só para o posto, norma não é só para acionar a central de monitoramento, é para o ambiente interno. Aqui nós estamos falando dos atributos, os 10 M's do autodiagnóstico das empresas de segurança e de serviços, tá? Então, isso aqui tudo dá pra gente colocar número e saber o como tá, como não tá. Criar padrões administrativos e operacionais, não é cada um não pode fazer como quer, tem um padrão, é uma trilha, não é um trilho, né? Até muda alguma coisa, mas tem um padrão, isso é importante. Teve um problema num cliente, como que você apura? O atendimento, com qual frequência? O investimento para uma determinada tecnologia, até qual é o percentual que a gente vai investir. Então, assim, tem uma série de regras administrativas e operacionais que são fundamentais que sejam definidas para que você tenha uma otimização do seu resultado.
e garantir a qualidade, né? Isso a gente pesquisa. Em termos de o último e 10º M para o autodiagnóstico de uma empresa de segurança e de serviços. É o fluxo de caixa, contabilidade, lucratividade, faturamento, investimento, back-office, contas a pagar, contas a receber. E óbvio, aqui tem mais coisas que dá para a gente incrementar, né? O seu estoque de processos trabalhistas e tem outras coisas mais que a gente pode agregar valor para que você enxergue efetivamente como está a empresa de segurança privada ou de serviço, tá? Isso é uma visão muito mais estratégica do que a gente está falando aqui, né? Mas é importante que aquelas pessoas que querem galgar novas posições dentro das empresas, como gerentes, coordenadores, querem ser diretores, ou donos de empresa, ou supervisores, vigilantes, a gente tem um grande público de vigilantes que faz curso com a gente, querem buscar uma posição melhor, precisam ter contato com esse tipo de conteúdo, desenvolver mais conhecimento, né? Acesse nosso site lá, tem mais de 100 cursos que você pode acessar e fazer, né? E é totalmente voltado para esse público. Por quê? Porque eu trabalho com isso desde 2002, já assumi funções de coordenação, de gerência, direção. Então, a gente sabe o que esse mercado passa, precisa, mas ao mesmo tempo eu tive a oportunidade de viver também um lado acadêmico e aí estou tentando transformar tudo isso que a gente já viu e viveu, transferir isso para novos profissionais, para que a gente tenha uma área mais sólida, mais consistente, que a gente entregue melhor para os clientes. Afinal de contas, essa é uma área que tem muito para crescer ainda. Tem uma pequena fatia só que foi terceirizada. A gente sabe que tem muita tecnologia vindo aí para revolucionar muita coisa. Então tem uma tendência, a gente tem um vídeo que falou sobre análise de mercado bem interessante sobre isso. Então, pessoal, vamos estudar, vamos aprender. Eu aqui falo, não estou ensinando, eu estou aprendendo também, porque eu preparei esse material e eu tenho que estudar. Então eu relembro muita coisa, me traz uma série de gatilhos aqui que me levam a pensar, opa, lá na empresa eu vou fazer tal coisa. Lembrei aqui de um negócio, falando de outro assunto, lembrei de outro negócio. Então é sempre bacana e importante você estudar, tá bom? Para que você aí daqui a pouco seja o nosso parceiro, o nosso par em alguma empresa como dirigente, né? E também se precisar de ajuda na sua empresa ou quiser recomendar para o dono do seu negócio, a gente tem consultorias, assessorias, mentorias que a gente pode ajudar no seu negócio para que você consiga melhores resultados. O objetivo é que as empresas elas cumpram o seu papel social, mas também que consigam, obviamente, entregar os resultados esperados para os colaboradores e também para o seu proprietário, claro, que foi quem assumiu o risco, montou o negócio, foi o grande mentoring disso tudo, né? Tá bom? Pessoal, obrigado, espero ter contribuído. Qualquer dúvida, estamos à disposição no Ibragesp. Um grande abraço e até mais. Valeu!